Capítulo 1 da segunda Timóteo, de Paulo a Timóteo. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Obreiros e obreiras do Senhor, o que é que diz o versículo 16? Leia bem alto, por favor. Quantos podem dizer amém? Pai, estamos aqui diante de Ti. A Tua palavra vai ser explanada. Ministra a cada coração aqui. É um grupo de obreiros e obreiras que Te servem. Fala aos nossos corações. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Sentem. Você tem coragem de reler o versículo 16 que você acabou de ler, desse texto? O que é que diz o versículo 16? Todos, por favor. Vamos lá. E todos os obreiros que estão aqui nesta noite, ministros da palavra, ensinadores da palavra ao povo de Deus, quantos já pararam para meditar no exemplo, no santo exemplo desse irmão? Como é o nome dele? Como é o nome? Como? Timóteo não. Onesíforo. Como é o nome dele? Ele deixou para nós, no escrito de Paulo a Timóteo, um exemplo tão maravilhoso que eu, pastor Bezaliel, inventei um verbo em português. Não tem no dicionário. É o verbo onesiforar. Como é o nome do verbo? Ele conjuga-se assim: eu onesiforo, tu onesiforas, ele onesifora. Nós onesiforamos, vós onesiforais, eles onesiforam. Este irmão, que o próprio apóstolo, confira, por favor, não feche a Bíblia. Quem me conhece sabe que é Bíblia, não é, amados? Eu não sei fazer outra coisa. Se vocês me chamassem para dar aula de direito, talvez eu aventurasse, depois de 41 anos advogando, eu saiba alguma coisa de direito. Mas nós não estamos aqui para estudar direito, é para estudar a Bíblia, sim ou não, amados? Pois me veio ao coração trazer o santo exemplo do irmão Onesiforo. Quem foi esse servo de Deus? O apóstolo São Paulo diz no versículo 18, que eu peço que você releia, versículo 18, diz o que, amado? 18. O quanto me ajudou aonde? Em auxiliar, obreiro auxiliar do apóstolo Paulo. Até aí, você diz, eu também sou um obreiro auxiliar. E é para você que a palavra de Deus vai falar nesta noite. Baseado na experiência do irmão. O irmão? Pois bem. Quem conhece a palavra e a estuda sabe que essa segunda carta, pastores, servos e servas de Deus aqui, se dependesse de mim, a Bíblia teria 65 livros e não 66. E se dependesse de mim, esta segunda carta não estaria na Bíblia.
aqui nós encontramos um ambiente, vamos chamar assim, sinistro. Por que sinistro? Vejam o que diz o versículo de número 15 do capítulo 1. O que é que diz o versículo 15? Por favor, 1:15, o que é que diz? Se puder pôr na tela, eu agradeço. 1:15, o que é que diz, obreiros e obreiras? Vejam, irmãos, a confissão do apóstolo São Paulo e a evocação da memória a Timóteo, quando ele diz: Timóteo, tu bem sabes. Vejam bem, digam comigo: tu bem sabes que todos os que estão na Ásia, vamos lá, que os que estão na Ásia, todos se apartaram, meu Deus. Paulo, nessa época, estava sendo abraçado, hein? Estava sendo procurado. É uma fase ministerial, obreiros. E muitos não se dão conta. Todos que estão na Ásia se apartaram de mim. Timóteo, eu estou só. Não era a fase da agenda lotada. Não era a fase que o obreiro é procurado. Não era aquela fase ministerial que todos gostariam de estar perto. Eu quero estar perto, quero estar junto, porque eu junto com o pastor fulano eu vou ser beneficiado de alguma forma. Todos se apartaram de mim. Para completar, você descobre aí no capítulo 1 que o ambiente era de lágrimas. Versículo de número 4, versículo 4. Vamos lá, todos. Vocês querem realmente meditar na palavra, amados? Querem? 1:4. O que é que diz o versículo 4 do capítulo 1? O que é que diz? Lembrando-me das tuas. Ele estava falando para qual obreiro? Ele escreveu para quem essa carta? Timóteo. Quem era Timóteo? Aquele jovem que, quando ele chegou na cidade de Derbe e Listra, diz a Bíblia, que todos os irmãos davam bom testemunho dele. E por conta do testemunho que davam de Timóteo, Paulo o incorporou ao seu ministério. E aqui eu, como obreiro velho, reconheço que estou velho, mas porque eu já fui jovem, né? Eu dou um conselho aos novos obreiros, aqueles que estão começando, aqueles que estão estreando no ministério, aqueles que ainda estão embalados por uma sensação de que ser obreiro do Senhor, ser ministro do Senhor, é lugar de destaque, é lugar de boas remunerações. Aqueles que acham que o ministério se resume a ter uma cadeira no púlpito reservada para si, para estes. Eu quero te chamar a atenção desse jovem obreiro Timóteo, porque vejam, no capítulo 1, versículo de número 3, que é que Paulo diz a Timóteo? 1, versículo 3, que é que diz? 1:3.
Eis um segredo que eu deixo para os jovens obreiros aqui. Se conduzirem servindo a Deus junto a um obreiro maduro, de tal maneira que toda vez que esse obreiro dobre seu joelho, faça como Paulo dizendo, todas as vezes que eu dobro o meu joelho, Timóteo, eu oro por ti. Há um risco na juventude obreira. Que risco? Quando está junto de um obreiro já cansado, já vivido, querer passar por cima. E quando vai nessa caminhada de querer passar por cima, o velho está superado, o velho não serve mais para nada, ele se esquece de uma coisa. Muitas vezes aquele velho que hoje não serve para nada, foi aquele que colocou suas mãos e o colocou no ministério. Você é jovem, está com força, ele não está mais, mas lembre-se disso. Faça tudo para quando ele dobrar seus joelhos diante de Deus, aleluia, lembrar-se de você e ele dizer, Deus, fulano, Deus. Porque muitas vezes você não sabe qual é o grau de prestígio que aquele obreiro velho tem diante de Deus. Oh, aleluia! Faça tudo. Renuncie o que puder renunciar. Aleluia! 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 A pior posição no ministério é quando um obreiro velho parte para a eternidade, leva a tristeza daquele obreiro jovem. Paulo disse, Timóteo, como eu me alegro quando eu me lembro de você, Timóteo. Eu não cesso de orar por ti, meu filho. Amados, vejam que naquela fase do ministério de Paulo, e porque eu disse que se dependesse de mim esta carta não estaria aqui, porque quando você lê as demais cartas de Paulo, você vê um obreiro alegre, cheio de planos. Ele escreveu a carta aos Romanos e disse, olha, quando eu passar por vós, vou à Espanha. Tenho projetos aí em Roma, tenho projeto na Espanha. Eu vou só passar por vocês e vou para a Espanha. Você vê, por exemplo, em Atos, no capítulo 28, por favor, rapidamente, porque o relógio não para. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. Vejam, ele estava preso, mas naquela prisão que você hoje ouve falar tanto, a prisão domiciliar, que hoje colocam tornozeleira, não é isso? No apenado. No capítulo 28 de Atos, vejam o que é que diz o versículo, dizem os versículos 30 e 31, por favor, 30 e 31. Todos, por favor, 30 e 31, o que é que diz? Estava preso, mas em prisão o quê? Domiciliar. Estava em casa. Ele recebia todos quantos fossem visitá-lo. Pregava com liberdade, pregava com tudo. Mas houve uma mudança no Império Romano e alguém incendiou a cidade de Roma e atribuíram a culpa e a responsabilidade do incêndio aos cristãos. E quem era a maior figura agora do cristianismo? Quem era naquele momento? O imperador foi claro, decreto a morte de Paulo.
Aí o humor do apóstolo mudou abruptamente. Enquanto estava em casa, ele tinha esperança de ser solto, ele tinha esperança da prisão ser revogada. Mas agora ele viu que estava já condenado à morte. E para a tristeza do seu amado filho espiritual Timóteo, ele ainda acrescenta, diga comigo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A palavra que animava a Timóteo, animava? Não. A quem ele tanto admirava, ao seu tutor espiritual, ao seu mestre, agora dizendo, Timóteo, já estou sendo oferecido como libação, e o meu tempo da minha partida está próximo. Essas palavras do apóstolo, descubra comigo, na 2 Timóteo, que foram trazendo em Timóteo uma tristeza, porque o problema do obreiro, às vezes inexperiente, é esse. Eu e o pastor Bezaliel temos em comum que somos filhos de pastores, e pastores da época dura. Eu sou filho de um pastor que já dorme no Senhor há 46 anos, e contava que uma vez foi dirigir um culto numa congregação muito longe e só tinha um par de sapato. Para não gastar o par de sapato, ele só calçava o sapato quando entrava na igreja. E quando saía para voltar para casa, tirava o sapato e trazia no dedo. Ele vinha voltando para tomar o transporte para casa, começou a chover, ele entrou numa cabana na beira da praia, deixou o sapato. Quando acabou a chuva, ele esqueceu do sapato. Só se lembrou quando estava em casa, chegou em casa descalço. Nós dois somos filhos dessa época, sim ou não, pastor? Obreiros do tipo que ia dirigir um culto, andava a pé quilômetros. Amados em Cristo Jesus, obreiros e obreiras do Senhor. Timóteo, quando viu seu amado mestre, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquilo foi uma bomba emocional a explodir em Timóteo, que Paulo estava arrasado, porque já sabia que ia morrer, arrasado, e agora ele tinha que arrumar força, pastor Bezaliel, para transmitir ao seu discípulo, porque a realidade tinha causado um estrago emocional em Timóteo também. No versículo de número 6, capítulo 1, versículo 6, por favor, o que é que diz 1,6? O que é que diz 1,6? O jovem Timóteo, essa é a realidade de um ministério? Quero saber disso não. O dom que eu recebi de Deus pela imposição do meu mestre Paulo, eu vou deixar, eu quero saber disso não. Ministério é uma ficção. Amanhã parece que vai ter consagração. E essa palavra já serve para quem vai ser consagrado amanhã. Eu não quero saber disso não. Aí Paulo, coitado, arruma pela fé, fosse fazer, Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Deus não nos deu o espírito de temor. Sofre comigo as aflições, Timóteo. Quem não quer ter aflição, não aceite ser ministro do Evangelho. Vai fazer outra coisa na vida.
rasga a fantasia. Porque ser ministro é ser, Aleluia. submisso à vontade de Deus. É um desejo, uma visão que é superior à vontade e a projetos humanos. No capítulo 4 da mesma carta, veja o que é que Paulo diz, amado. Capítulo 4 da mesma carta, da segunda dele a Timóteo, versículo de número 10, 4, versículo 10. Abra a Bíblia, amado. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê? Quem crê que Deus fala pela sua palavra? Quem crê? Então não feche a boca de Deus, amado. Abra. 2 Timóteo 4, versículo 10, que é que Paulo diz aí? Demas foi outro que disse: ser ministro do Evangelho é isso que ele está passando? Não quero saber disso não. Vou cuidar da minha vida. Vou cuidar dos meus negócios. Largue de mão. Porque Demas o quê? Demas o quê? Na hora que mais Paulo precisava, o que é que Demas fez? Na hora que o obreiro está a toda, ninguém o desampara. Ao contrário, quer estar perto. Agora, na hora que ele não tem mais nada para dar, Demas me virou as costas. Demas me desamparou. Mas tem ainda outro tipo. Está no versículo de número 14 do 4. 4, versículo 14. O que é que diz aí, amado? Outro tipo de obreiro. Vamos lá, 4, 14. Um obreiro por nome o quê? O que foi que ele fez? O que é que tem? Me causou eu tenho medo da segunda parte desse versículo. Eu tenho. 4,14, releia, por favor. O Senhor o quê? Segundo o Senhor lhe... Queridos obreiros e obreiras nesta noite, guarde bem isto no seu coração. Sabe o quê? Tudo o que fazemos aqui é registrado por Deus. E há recompensa. Ele me causou muitos males, que o Senhor lhe pague. Ele não tinha nem mais como cobrar nada, porque tinha acabado o ministério. Mas o Senhor... Aleluia, aleluia. Aliás, é até difícil dar aleluia num negócio desse, é ou não é, amado? É complicado, é complicado, é complicado, é complicado. Oh, aleluia. Especialmente quando às vezes um obreiro é ofendido
e não responde. Quando ele sofre algo, uma agressão por parte de alguém, não revida. Pastor Bezalel, eu fico com medo disso, sabe por quê? Porque quando esse obreiro é ofendido e agredido injustamente, chega em casa, dobra o seu joelho. Senhor, Senhor, tu viste. Senhor, tu viste. Quando o obreiro ofendido devolve a agressão, está tudo resolvido. Ele já devolveu. Agora, quando ele se cala e vai para os pés do seu Senhor, eu não sei porque vou dar um conselho a alguém aqui. E a tua consciência acusa que ofendeste a um obreiro, é o Espírito Santo te dizendo, volta lá e conserta, ainda é tempo. Ainda há tempo. E não adianta você dizer, pastor, eu tinha razão, é problema seu. O que o Espírito te diz é, volta lá e conserta, que ainda é tempo de consertar. Antes que a fatura de Deus chegue. Nós temos que lembrar que o Deus a quem servimos, Ele não esquece nada. Eu acho tão linda aquela palavra do anjo dizendo a Cornélio, Cornélio, as tuas orações e as tuas obras têm subido para a memória de Deus. Queridos, como você vê, qual era a situação do apóstolo Paulo agora, nesta carta? A pior possível. Veja que ainda no capítulo 4, além de Demas, o que é que ele diz, amado? Versículo de número 16 e 17. 4, 16 e 17. Diz o que, amado? Quantas igrejas compareceram no tribunal para dar apoio ao apóstolo Paulo? Quantas? Quantas? Eu imagino que era aquele tribunal instaurado, aquela multidão para assistir o julgamento. Juiz, promotor. Paulo, pelos meus estudos, tinha formação jurídica suficiente, porque ele próprio produzia a sua defesa, e pelo direito romano, que até hoje as democracias ocidentais seguem, nenhum acusado pode ser julgado se não tiver um defensor. Como Paulo não tinha defensor, ele próprio produzia a sua. Isso era possível quando o juiz dizia, ele tem condições de se defender. Mas não custava nada Paulo diante daquele tribunal, dos julgadores de tudo. Imagino eu, ele olhando para a plateia. Cadê os irmãos de Filipe, aquela igreja que eu fundei? Não precisava nada, só ele dizia assim, irmão Paulo, estamos orando pelo senhor, aqui, ó, estamos torcendo. Cadê um representante da igreja de Corinto, que eu fundei, que eu lutei tanto por ela, cadê? Ninguém.
Diga comigo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Faz uma coisa que me alegra, obreiros e obreiras do Senhor, é ele dizer o que está no versículo 17. O que é que ele diz aí no versículo 17? Releia, por favor. Aleluia. Diga comigo. Diga comigo. Ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu. Diga comigo. Todos me desampararam, mas o meu Deus não me desamparou. Aí onde está a graça do ministério. Aí onde está a bênção do ministério. Todos me desampararam, mas o Senhor não. Oh, vale a pena, obreiro, vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Às vezes eu me pergunto, por que é que Deus me escolheu? Eu não queria ser pastor. Se dependesse de mim, amados, até Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu não pedia para ser batizado exatamente para não ser pastor. Olha a peça aqui. Minha mãe às vezes dizia, meu filho, peça para Jesus lhe batizar. Eu disse, para quê? Para eu ser consagrado? Peço não. Meu pai, meu filho, só lhe falta o batismo com o Espírito Santo para você servir ao Senhor como ministro. Eu digo, vai ficar faltando, que eu não peço. Eu queria era ganhar dinheiro, ser rico, milionário. A coisa que eu mais gostaria era chegar numa igreja, se fosse hoje, trazer... Pastor, está aqui um dízimo de 100 mil reais, porque eu ganhei 1 milhão. Ah, que coisa linda. Esse que vos fala, teve uma fase da vida, eu era disputado profissionalmente no Rio de Janeiro por grandes empresas. Recebi convite para ser gerente jurídico de uma empresa multinacional. Eu ia morar com a família lá em Bagdá, no Iraque, ia ser gerente jurídico de todo o Oriente Médio. Sabe quanto era o salário inicial? $30 mil. Um dia Deus disse, tens visto como as portas se abrem? Tens visto como elas se fecham? Te digo, tantas quantas portas se abram, eu as fecharei. Porque não te quero empregado, eu quero tu fazendo a minha vontade. Ainda bem que aquela bênção que Deus me deu, estamos casados, irmãos, há 51 anos. Parceira para todas as horas, para o que der e vier, não reclama de nada. Nessa fase ministerial, já caminhando para terminar a meditação, o que é que Paulo de material tinha? Nada, tinha alguma coisa. Veja aí no capítulo 4, o que é que ele tinha? Capítulo 4, versículo de número 13. 4, versículo 13, quais eram os bens que ele amealhou de uma vida, de um ministério tão longo? 4, 13 diz o quê?
Depois de tantos anos de ministério, ele se lembrava da única coisa que sobrou, o quê? A capa e os livros. A capa porque ele queria se livrar do frio do calabouço. E os livros? Para matar o tempo lendo. Tudo que sobrou. Materialmente foi tudo que ele amealhou do ministério. Capa e livro. Para muitos que hoje acham que ministério é forma de enriquecimento, precisa aprender com o apóstolo Paulo, que a única coisa que sobrou foi o quê? Quer ficar rico? Vá trabalhar. Quer ficar rico? Monte um comércio. Quer ficar rico? Vá vender isto ou aquilo, porque ministério não é lugar de enriquecimento. No meio disso tudo, quem é que aparece diferente? Quem? Como é o nome dele? Quem se lembra? Quem? Diga comigo, Onesíforo. Ele tinha a opção de fazer igual a Demas, sim ou não? Ele tinha a opção de fazer igual a Alexandre, sim ou não? Mas ele resolveu ter uma atitude do tipo, veja como é que Paulo diz, Timóteo, olhe, Onesíforo quando veio a Roma, me procurou até que me achou. Paulo estava preso. Não era no tempo de hoje que um sistema carcerário na internet tinha que ir de prisão em prisão. Pois não? Tem aqui um prisioneiro chamado Saulo ou Paulo? Não. Tem aqui um prisioneiro chamado Saulo de Tarso? Não. Até, diz Paulo, até que me achou. Num presídio ele chegou, tem um velho lá embaixo, no calabouço, todo ferrado, todo acabado, velho, doente, está lá. Quem? Saulo é? Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Oh, aleluia. Aleluia. Ele desce, chega lá, encontra aquele velho acabado. Ele podia chegar, irmão Saulo, o que foi que aconteceu? Irmão, depois do irmão trabalhar tanto para Jesus, olha o que lhe aconteceu. Pobrezinho, coitadinho de Saulo. Não. Veja que Paulo diz a Timóteo, Timóteo, olha, antes vindo ele a Roma, com cuidado me procurou e me... Versículo de número 16, releia para terminar. 16 diz o quê? 1:16 diz o quê? Vamos lá, 1:16, bem forte para terminar. 2 Timóteo 1, versículo 16, companheiro da mídia aí, 1:16, para que todos leiam bem forte. Vamos lá. Diga comigo, porque muitas vezes me recreou. Verbo recrear. Levar ao recreio. A criança está presa dentro da sala de aula, estudando, a professora em cima. Quando toca lá o sino, não é isso? A porta se abre, como é que a criança sai? Sai pulando, sai gritando. Paulo disse, Timóteo, Onesíforo me recreou. Ele veio me visitar e me tirou da minha situação.
Em vez dele chegar, pobrezinho, o senhor nesse estado, apóstolo. Olha como o senhor está abandonado, ninguém te visita. Aí ele chegava, irmão Paulo, Onesíforo chegou. Onesíforo, não, meu irmão, todo mundo te abandonou, mas o senhor não te abandonou nem eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar. Eu vou inventar um dom aqui. Receba você o dom de recrear os outros. Receba o dom de recrear os outros, de levar os outros ao recreio. Quem está deprimido, quem está caído, quem está para baixo, seja você aquele que levanta, que tem uma palavra de ânimo. O Senhor está conosco. Pastor Bezaliel, servo de Deus, todos vocês, reparem uma coisa. Como é que Paulo começa aí para terminar? Eu já vou até fechar a Bíblia. Versículo de número 16. 1 e 16. 1 e 16, o que é que diz? Presta atenção. Onesíforo levava Paulo ao recreio, tirava-o da sua depressão, tirava-o do seu fosso emocional. Aleluia, 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 aleluia. Mas pastores, obreiros e obreiras do Senhor, que me chama a atenção é o que Paulo diz. Mais uma vez, o Senhor conceda misericórdia. Pare aí. Não era ao prédio onde Onesíforo morava. Casa aí é aquela expressão que significa a mesma lá de Josué. Eu e a minha casa. Então, tanto faz dizer assim como Paulo dizer, o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo. Diga comigo, o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo. Eu creio que Onesíforo já tinha morrido, mas a obra que ele fez ficou. E agora Paulo diz, o Senhor conceda misericórdia à família dele. Obreiro do Senhor Jesus, só mais uma coisa que eu espero que o Espírito Santo assente no seu coração e você, o resto da vida, se lembre disso. O que nós fazemos como obreiro abençoa ou amaldiçoa nossas famílias. O que nós fazemos para o reino de Deus abençoa ou amaldiçoa nossas famílias. Só para te lembrar. A lepra de Naamã passou para quem? Para quem? E sua não eram leprosos, se tornaram. Olhe, quem tem filho aqui? Quem é pai aqui, mãe? Lembre-se disso. O que fazemos no reino de Deus abençoa ou amaldiçoa a família do obreiro. Certamente Onesíforo já tinha partido para a eternidade, mas Paulo se lembrou, Timóteo,
O Senhor conceda misericórdia, o quê? A casa ou a família ou seja, o que Onesíforo fez por Paulo, Paulo tomou no campo do exercício da misericórdia. Eu só quero lembrar uma coisa: misericórdia é proporcional. Disse Jesus: bem-aventurados misericordiosos, por quê? Qual é a lei da misericórdia? Se eu sou muito misericordioso, muito serei alcançado pela... Se eu sou pouco misericordioso, serei pouco alcançado pela misericórdia. E se eu não sou misericordioso? Terminando, repita comigo: eu, Onesíforo, tu, Onesíforas, ele, Onesífora. Faça assim: nós onesíforamos. Quantos vão onesiforar a partir de agora?